Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Um é o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as eleições para o Congresso e também para os governos dos estados. E o outro tema é o manifesto lançado no final de outubro pela Frente Parlamentar Evangélica, o Manifesto Brasil para os Brasileiros. Queridos, sobre as eleições norte-americanas, a primeira coisa a se frisar é que nós não tivemos aquilo que era esperado pela mídia progressista, que era uma onda azul. Azul é o símbolo, a cor que simboliza o Partido Democrata, que é o partido de esquerda lá nos Estados Unidos, o partido progressista dos Estados Unidos. Essa onda azul, ela não se efetivou, ela não aconteceu. O fato de os democratas terem ganhado a Câmara era algo esperado, era algo natural, até porque é normal nos Estados Unidos, nessas eleições de meio de mandato, sempre a Câmara eleita acabar sendo do partido que é oposição ao do presidente de turno. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, na história, se não me falha a memória, somente 3 vezes isso não aconteceu. Ou seja, é extremamente comum nos Estados Unidos, nas eleições de meio termo, o Congresso ser renovado, se tornando majoritário o partido que é oposição ao executivo de plantão. Como nós temos agora o Donald Trump, que é republicano, logo a Câmara, nas eleições de meio de mandato, acabou se tornando majoritariamente democrata. Mesmo assim, essa maioria não foi uma maioria tão grande como eles esperavam. Para você ter uma ideia, Trump foi o presidente, agora empatado com Ronald Reagan, que menos perdeu cadeiras na Câmara. O presidente que mais perdeu cadeiras na Câmara numa eleição para o Congresso de meio de mandato foi Obama. Ele perdeu 63 cadeiras. E os presidentes que menos perderam cadeiras na Câmara durante as eleições de meio de mandato foram Ronald Reagan em 82 e Donald Trump agora em 2018. Bush perdeu 30 cadeiras, Clinton perdeu pouco mais de 50 cadeiras. Enfim, o resultado desta eleição está muito longe de ser algo negativo para o governo Donald Trump. Outra coisa é que os republicanos passaram a ter uma maioria muito mais larga no Senado. Os republicanos já tinham a maioria no Senado, como tinham na Câmara também, e perderam, como era esperado, a maioria na Câmara. Mas a diferença agora é muito maior. Isso é muito importante porque há muita coisa a ser votada no Senado durante esses próximos anos, coisas que já passaram inclusive pela Câmara e estão dependendo agora apenas do Senado, e seria terrível para o governo Donald Trump perder o Senado. Mas não só ele não perdeu o Senado, como ganhou uma maioria muito substanciosa. Quanto às eleições para os governos dos estados, os republicanos mantiveram também maioria. Eles que já tinham a maioria dos governos dos estados continuam tendo, sendo que agora a diferença para a quantidade de estados governados por democratas é menor. Mas um detalhe muito interessante sobre essa eleição para o governo dos estados é que Donald Trump fez a campanha para 5 candidatos republicanos. Ele viajou apenas para 5 estados, onde ele fez a campanha para o governo desses estados, para os candidatos republicanos. E quando as urnas se abriram, os republicanos ganharam nesses 5 estados. Enquanto isso, Obama, nesta mesma eleição, fez a campanha em 4 estados para os candidatos democratas. E quando as urnas se abriram, esses candidatos democratas perderam nesses 4 únicos estados onde Obama fez campanha para o Partido Democrata. Ou seja, Donald Trump sai fortalecido dessas eleições. Portanto, essas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos foram muito longe daquilo que ansiava o Partido Democrata. Por isso, essa celebração
que a mídia brasileira faz do resultado dessas eleições, a mídia brasileira que é majoritariamente progressista, assim como a mídia internacional de forma geral, está muito longe daquilo que realmente foi essa eleição. É só você ver a própria mídia progressista norte-americana não celebrando o resultado, porque não houve onda azul nenhuma, houve uma marolinha, nem isso a gente pode dizer, porque já era esperada essa mudança na Câmara, já é algo tradicional, como eu já disse, somente 3 vezes na história, na eleição de meio de mandato, a Câmara não foi renovada, se tornando, em sua maioria, de oposição ao presidente de turno. Mas vamos falar agora do Brasil. Vamos falar sobre o manifesto da Frente Parlamentar Evangélica divulgado no final de outubro no Salão Verde da Câmara dos Deputados e que, em suas 60 páginas, apresentam, além daquilo que já era esperado, a defesa dos valores tradicionais, os valores da família, os valores judaico-cristãos, a oposição à ideologia de gênero, ao aborto, à liberalização das drogas, também apresenta e principalmente apresenta propostas para a área de segurança pública, para a área de reforma fiscal, para a área de educação. Isso é algo muito significativo nesse manifesto que foi divulgado com destaque na mídia secular também pela Frente Parlamentar Evangélica. Um dos pontos frisados desse manifesto é o enxugamento da máquina pública. Isso está no tópico modernização do Estado, onde a Frente Parlamentar Evangélica defende, juntamente com o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, que o número de ministérios caia para 15. E eles também propõem que haja uma desburocratização, uma desregulamentação, uma série de medidas que vão fazer com que o Estado deixe de ser um entrave para o crescimento do país. O manifesto defende a segurança jurídica, defende uma reforma na área fiscal, eles chamam de segurança fiscal, isso também é defendido pelo atual presidente, de maneira que, quando nós olhamos para o conteúdo geral desse manifesto, nós percebemos que a Frente Parlamentar Evangélica está em sintonia com o espírito de mudança que, graças a Deus, tomou o Brasil, esse espírito de mudança que possuiu a maioria da população brasileira que foi às urnas e votou maciçamente pela mudança. E tudo aquilo que é proposto pela Frente Parlamentar Evangélica, com certeza deve encontrar eco no atual governo, porque são propostas que, repito, se coadunam muito com aquilo que tem sido apresentado pelo Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente, ainda não tomou posse, é verdade, mas está prestes a fazê-lo, como aquilo que ele entende ser o melhor para o país. A Frente Parlamentar Evangélica, no meu ver, deu um grande passo positivo quando apresentou esse manifesto, cujo título é O Brasil para Todos, e no início, logo do texto, eles explicam por que o Brasil para todos. Eles querem fazer com que o Estado saia da mão de um grupo de pessoas e seja devolvido ao controle do povo. O Estado volte a servir de fato ao povo, porque essa é a função do Estado. Na próxima edição do jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus do Brasil, jornal que circula em nível nacional já há quase 80 anos, nós vamos ter uma matéria especial destrinchando o conteúdo desse manifesto da Frente Parlamentar Evangélica. Não perca, com certeza vai ser muito interessante. E temos também algumas outras novidades no jornal Mensageiro da Paz das próximas edições e aqui também no programa O Cristão e o Mundo. Mas por enquanto eu vou manter em segredo e nos próximos programas a gente vai conversar sobre essas novidades, ok? Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo e eu quero reforçar o convite para o nosso próximo encontro na quinta-feira da semana que vem, aqui na TV CPAD, esse canal de bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. João Batista, o pregador politicamente incorreto.
Conheça o pregador destemido que revolucionou o seu tempo e possuía o segredo de uma pregação bem-sucedida. Uma obra do pastor Ciro Zibordi, a primeira de uma série de 7 livros de pregadores bíblicos. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Mais um produto com a qualidade CPAD.